tenho uma opinião sobre este assunto que é, enfim, em termos genéricos, coincidente com a opinião que vem expressa nas moções e, desse ponto de vista, não temos nenhum problema em acompanhar isto. Nós consideramos que este processo foi muito mal conduzido, que não devia ter havido garantias políticas, ainda por cima tecnicamente sustentadas posteriormente, e depois não se concretizar adiante para uma nova comissão que vai fazer uma avaliação. Nós já tivemos a ocasião de exprimir isso publicamente, não há aqui nenhuma novidade nessa matéria. Eu li com atenção a sua entrevista ao público, em que também o Sr. Vereador refere que houve uma alteração das condições políticas. Eu até agora ainda não consegui perceber qual foi a alteração das condições políticas. O Sr. Vereador consegue-nos explicar, até porque este citou no público. Pode-nos ajudar a fazer um mapa da mina. Eu tenho que me limitar a constatar que se o Governo diz que houve alteração das condições políticas, é esta a explicação do Governo. Agora é preciso que o Governo explique o que é que alterou. Eu estou de acordo com a pergunta. Portanto, o Sr. Vereador também não conhece a alteração das condições políticas. É que eu, da sua entrevista ao público, fiquei com a ideia que o Sr. Vereador... Limitei-me a reproduzir a explicação que foi dada pelo Governo. Eu queria apenas dizer ao Sr. Vereador Manuel Pizarro, quanto ao nosso primeiro ponto, eu vou ler, diz assim: se é verdade que, conforme anunciado pelo Sr. Ministro da Saúde no Parlamento, a decisão de transferir o Infarmed para o Porto se encontra suspensa, apesar do relatório favorável do grupo de trabalho nomeado pelo Conselho de Ministros. Diz o Sr. Vereador, nós já ouvimos agora uma resposta do Sr. Primeiro-Ministro no Parlamento. É verdade. Mas eu vou-lhe explicar porque é que eu quero manter isto. Mas o Sr. Vereador vai-me acompanhar. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque até agora, e até sei porque o Sr. Vereador disse que nem consigo falaram, mas é com a Câmara Municipal do Porto até agora ninguém falou. E isto é pelo menos para obrigar o Sr. Primeiro-Ministro ou o Governo a dizer sim ou não. E eu já fico satisfeito. Eu acho que é uma total desconsideração para com a Câmara Municipal do Porto até hoje ninguém ter pegado no telefone e ter falado connosco. Bom, eu não posso denotar o espanto quando percebi que das propostas de recomendação faltava uma. Eu até pensava que teria sido engano, porque percebia que nós iríamos apresentar uma proposta, percebia que o PSD também ia apresentar, e qual não é o meu espanto, que vejo que o Partido Socialista não apresenta proposta de recomendação nenhuma. Face ao papel que o Dr. Manuel Pizarro quis ter a quando da candidatura à EMA, e, portanto, o que me pode levar e nessa altura lembro-me perfeitamente que o doutor queria criar uma comissão ao nível da cidade, o Sr. Presidente de Câmara, e bem, entendeu que não havia comissões ao nível da cidade, o Porto teria que estar na Comissão Nacional para que isto fosse consequente, e o que eu parece perceber é que o que o Sr. Manuel Pizarro teria como objetivo daqui era mais um spin, mais uma lógica de uma participação numa coisa para não darem nada. Vou ler aquilo que está escrito na sua entrevista do público. O episódio do Infarmed é uma nódoa na governação ou uma falha na palavra do Governo? Diz o Sr. Doutor. É um erro que está superado. Portanto, está superado. Mas ainda é taxativo quando diz não estavam reunidas as condições políticas para que esta deslocalização se fizesse, que é exatamente o contrário do que acabou de dizer aqui. Que é exatamente o oposto do que acabou de dizer aqui. É exatamente o oposto. Não é? Portanto, o que é um espanto enorme do ponto de vista deste projeto do Infarmed, que eu acho que é um enorme de respeito pelo Porto. Sabe porquê? Porque, por acaso, durante esta semana, foi anunciado o projeto de Montijo. E sabe o que é que o Sr. Primeiro-Ministro disse? A decisão é irrevogável. E sabe o que é que falta? Um estudo de impacto ambiental. É a diferença. Percebe? É a diferença. No caso de um problema de Lisboa, é irrevogável. A decisão está tomada, não sabemos o estudo de impacto ambiental e é irrelevante. É irrelevante. A decisão está tomada, vai ser feito. No caso do Porto, eu também fico espantado, porque o doutor é médico, é do cluster da saúde, uma comissão de 27 médicos é completamente desrespeitada. 27 médicos farmacêuticos da área da saúde é completamente desrespeitado. Completamente desrespeitado. A Universidade do Porto, a Universidade Técnica de Lisboa, o Inestec, que fizeram um relatório que desmontam ponto por ponto aquilo que a Comissão Diretiva do Infarmed disse. Qual é a taxa de rotatividade de funcionários no Infarmed? 40%. 40%. Qual é, no Infarmed, o tempo médio de formação de um técnico? 2 anos e meio. Quanto tempo nós demorávamos a instalar efetivamente o Infarmed no Porto? Seguramente 2 anos, 2 anos e meio.
Portanto, o que nós temos aqui é uma falácia, uma completa falácia do Ministro da Saúde de Lisboa, porque tem que ser dito, não é o Ministro da Saúde de Portugal. É o Ministro da Saúde de Lisboa que faltou ao respeito perante a cidade, faltou ao respeito perante a Comissão Técnica Independente, faltou ao respeito perante a região. Compreendo as questões que estão aqui colocadas e creio que a moção que o Sr. Presidente apresenta está equilibrada, porque é factual e porque, naturalmente, não tendo sido a Câmara quem fez a proposta de transferência do Infarmed de Lisboa para o Porto, foi o Governo que o anunciou e depois, enfim, diz o contrário, naturalmente que deve explicar devidamente o que é que se passou em todo este processo. Mas, já quanto à proposta que o Sr. Vereador Álvaro Almeida apresenta, eu tenho algumas claras discordâncias, porque acho que é um exagero que o falhanço da deslocalização do Infarmed, diz o senhor, será o fim da esperança num Portugal geograficamente equilibrado, pelo menos por mais uma geração. O Infarmed, neste processo, ou na nossa moção, é apenas o último sintoma de um problema profundo. E a nossa moção é sobre esse problema profundo. Qual é o problema profundo? É o problema de nós termos um país excessivamente concentrado. Temos um país em que está tudo em Lisboa. Estão os serviços, está o poder político, está o poder económico e está por decisão política ou por consequência de decisões políticas. É que nós temos, no período de 12 meses, duas ações do ponto de vista da localização dos serviços da Administração Central. Temos o encerramento da delegação da Comissão de Mercados Imobiliários no Porto, que implicou o fim de não sei quantos postos de trabalho, 4 na última instância, mas já no passado, ao longo do tempo, várias dezenas ao longo do tempo, que foram extintos no Porto, que foram para Lisboa, e por causa disso ninguém se insurgiu com os pobres dos trabalhadores da delegação do Porto, CFM, que perderam o seu emprego, ou que foram forçados a ir para Lisboa. Só interessavam, quando era do Infarmed, de vir para Lisboa para o Porto. As duas coisas é que não pode ser.